Nessa noite nós glorificamos, Jesus. Nós glorificamos nessa noite pela tua presença aqui, porque sentimos vida aqui pela tua palavra, Senhor. Eu sinto vida aqui pelo Espírito de Deus em nosso coração, nos transportando, Senhor. Olha pelo teu servo, pastor Darwin, Senhor, que vai estar ministrando a tua palavra. O Senhor já colocou no coração dele a palavra da sabedoria para ministrar. Nós te pedimos, meu Senhor, levantamos as mãos e oramos pelo teu servo. Dê sabedoria, confirma nos corações nessa noite que estão em dúvida e acerca de algum assunto, acerca da sua vida espiritual. Nessa noite, pela revelação da palavra, a dúvida será desfeita. Em nome de Jesus, nós temos glorificado. Use o teu filho em tuas mãos com poder, com graça, com sabedoria. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz de estar hoje aqui na casa do Senhor, meu Deus? Não tem outro lugar melhor do que este, de estar na casa do Senhor. Depois da casa do Senhor é a nossa família, né, irmãos? Glória a Deus. Nós devemos preservar no nome de Jesus. Queridos, vamos para o texto da palavra do Senhor, Apocalipse 16. Glória a Deus. Apocalipse 16, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Estamos na eleição escatológica. E eu creio que a cada dia, né, irmãos, o Senhor, Ele tem derramado bênçãos sobre as nossas vidas e através do aprendizado da palavra do Senhor. Capítulo 16, obrigado. A partir do versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. E houve ainda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e és santo, porque tu julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue do justo e dos profetas. Também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas,
e não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam a sua língua de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Este venho como o ladrão. Bem-aventurado é aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Glória a Deus. Vamos aqui para o sétimo, né? Nós já vamos terminar, irmãos. É um pouquinho extensa a leitura. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Qual foi este tão grande terremoto? E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Glória a Deus. Podeis assentar, aleluia. Aleluia. Todo marketing, né? YouTube. Glória a Deus. Já está ao vivo aí, em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Queridos, é um culto de ensino, né? E às vezes o ensino para muitos fadiga, né, pastor? Toma sério. E muitos não gostam, né? Mas louvado seja Deus que nós estamos aqui, amados, para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é fiel sobre as nossas vidas. Nós estamos diante do capítulo 16 do livro de Apocalipse. Já vai entrar aqui os slides para nós termos algumas noções, mas acabamos de ler, né, o que os 7 anjos, na sua determinada área, feriram a terra, feriram os homens que estavam sobre a terra, aqueles que não deram crédito à voz de Deus, daqueles que brincaram, daqueles que não levaram a sério a obra do Senhor. E o arrebatamento veio. E sobre o arrebatamento, louvado seja Deus,
daquele que ir na primeira vinda, né, irmãos? Porque aqueles que ficarem aqui no capítulo 16 até o capítulo 1, a gente já teve alguma noção sobre o que vai acontecer. E o que vai acontecer é muito grande. Diz a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, que como esse dia nunca houve, né? A mesma coisa aqui sobre este terremoto, como nunca houve, né? Desde que Adão e Eva entraram para estar regando aqui a terra, e os homens assim prevaleceram. Nunca houve tal terremoto, pragas. Nós estamos aqui, irmãos, as taças da ira. As 7 taças representam os juízos finais e mais intensos, derramados rapidamente em sessão durante os últimos momentos da tribulação. São chamadas especificamente da taça da ira de Deus. A primeira taça está lá no capítulo 16, o verso 2. Produziram úlceras malignas e dolorosas sobre os homens que têm a marca da besta e adoraram a sua imagem. Estas chagas atormentaram os adoradores do anticristo, né? Nós vamos ver aqui, irmãos, que o Senhor aqui é bem enfático na palavra dele, que é somente aqueles que foram achados com um número, né? A gente fala do número ou sinal da besta, né? Sobre a sua testa, sobre as suas mãos. Nós vamos ver o controle total do anticristo. 3 anos e meio de paz, né? Paz fictícia. Depois ele vai mostrar, né, quem ele é. O anticristo é alguém que é semelhante a Cristo, mas não é a Cristo. Ele não quer adoração, ele quer somente adoração. É um filho, né, como diz a palavra, da perdição. E é tão prova, né, irmãos, que ele vai enganar os homens, e como ele enganou a terça parte dos anjos lá em cima, os homens hoje vai ser fichinha para ele nesse sistema. E ele entra, né, como alguém conquistador, como alguém que vai solucionar o problema. É aquele que diz: olha, eu vim, bate no peito e diz: olha, eu vou resolver, pobreza nunca mais. Ele vai colocar um sistema, né? Ele vai colocar algo que vai atrair o povo do Oriente, Israel, as outras nações. É como se fosse um governo, e é um governo entre 10 países ali juntos. É como se fosse uma unificação hoje que nós olhamos da ONU. Quando nós também olhamos aqui para o Brasil, nós sabemos que nós temos 5 bancos maiores aqui no Brasil também, que movimenta o Brasil todo na questão financeira. Então é alguém, irmãos, só para que você entenda, que ele tem lábia, ele tem inteligência, ele tem sabedoria, ele é sagaz, e ele vem com isso. Só que no capítulo 9, no capítulo 13 em diante, 10, 11, 12, 13, nós vamos ver que ele vai mostrar quem realmente ele é. Israel percebe o que aconteceu. É alguém que também vai retornar com o templo, né, lá para Israel, os ofícios dos sacerdotes daquela época. Mas só que ele vai se enojar nisso, porque ele é um filho da
ele é sagaz. E aí depois ele vai mostrar quem ele é. E aí ele vai colocar agora o controle dele. E o controle dele tem que ter a marca. Só vai comprar quem tiver a marca. Imagine alguém, irmão. Imagine alguém hoje chegar com você e disser assim numa entrevista de trabalho: você só vai entrar na empresa se você tiver essa marca aqui. E olha, se você tiver essa marca, assim, Daniel, se você tiver essa marca, você vai ter tudo: crédito liberado, carro, casa. Você vai ter uma vida econômica boa. É como a gente vê hoje, né, irmãos? Vou falar aqui um pouquinho baixo. Quando a federal pega as facções, né, que está com os seus milhões aí, eles travam a conta deles tudinho, né? Carro, relógio, tudo é travado, tudo volta para o governo. É como um sistema que ele sabe do teu CPF tudinho. E assim é o governo do anticristo. Só que nós estamos falando sobre as 7 ilhas de Deus. E o versículo 2 vai dizer que o Senhor, Ele vai colocar essa úlcera, assim como foi no Egito também, se não me falha a memória, a 6ª praga, que o Senhor toca o povo, os egípcios, e somente eles são tocados. Deus preserva o povo, né? Os israelitas. E aqueles que têm a marca, eles são afetados com essas úlceras. E, irmãos, eu fico olhando aqui para esse texto, irmãos. Olha como, quando a pessoa está sem Deus, ela está ligada a esse sistema, né? Diz a palavra do Senhor que eles blasfemam contra Deus. Eles estão pegando todas as dores, amados, mas eles ainda estão blasfemando contra Deus, dizendo: quem é esse Deus? Por que ele fez isso? Porque agora, irmãos, nós vamos ver hoje, né? O povo católico, eles adoram uma estátua. Essa estátua aqui agora é o anticristo que eles estão adorando. É alguém que também está fazendo cura, Marcelo. Está fazendo milagre. É alguém que está com controle do sistema. E eles estão ali. E eles recebem a marca, o sinal. Mas o Senhor toca a eles. E nós, é bom que a gente entenda que dentro desse percurso aí, irmão, está o povo, aqueles que desobedeceram a Deus, não foram lá primeiro, mas estão lá. Mas diz a palavra que somente eles foram tocados. Deus ainda está sustentando o seu povo, né? De alguma forma. É aquele versículo que vai ter sentido para nós, né? Tive fome e me deste de comer. Nós vamos ver pessoas, que estão ali de alguma forma adorando o governo, mas eles vão se compadecer dos crentes e vão dar água, comida, porque tudo isso vai ser tirado do básico, irmãos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o segundo anjo, ele vem com mais ira e transforma todo o mar em sangue. Toda alma vivente morre, irmãos. Todos, baleias, todos os répteis marinhos vão falecer. Nós vamos ver que aqui atrás, no capítulo 9, 13, nós vamos ver que foi algumas terças partes que foram tocadas, né? Não foram totalmente todas, mas agora no capítulo 16, todo o mar, todo o rio, tudo vai
ser tocado. É como se nós vamos ver a praga ali do Egito, que foi tocado sangue. Mas só que o povo que estava ali em Mose, eles tinham água para tomar, o povo de Israel. Mas agora aqui, todos são tocados, irmão. Todas as fontes não tem água, tem sangue. Agora você imagine o cheiro desagradável na terra, irmão. O cheiro de sangue. Porque aqui também nós vamos ver que a morte, ela foi presa, irmão. E mesmo que o cara se joga lá de cima, ele vai se quebrar todinho, mas ainda vai permanecer vivo. E agora eles vão sentir na pele o que eles fizeram, né? O anjo, vem um anjo e adora ao Deus vivo, Todo-Poderoso, e diz: esses aqui são os mártires, né? Dos justos, daqueles que morreram, daqueles, os profetas lá atrás. Tem um versículo que fala, né? Senhor, até quando o Senhor não vai julgar a gente, né? As almas clamando. E nesse período agora o Senhor toca e lembra dos justos, daquele que por amor à palavra permaneceu fiel, aleluia. Por amor à palavra, viu seu filho morrer, mas diz: Senhor, nós não vamos negar a fé, aleluia. Nós vamos permanecer fiel à tua palavra, glória a Deus, oh, aleluia. Mas esses aqui, irmãos, estão vendo tudo, todas as fontes. Aonde você vai lá, vai dar sangue, porque Deus está no controle de tudo. A taça de sangue caiu sobre a terra, os mares, as fontes todas. Nós vamos ver aqui a terceira agora, irmãos. É a mesma coisa, é a continuidade, né? Nós vamos ver aqui o anjo tocando nas fontes e dizendo: olha, aqueles que foram fiéis, oh glória, pode passar aí, Vilas. Aqueles que passaram, aleluia, aqueles que permaneceram fiel, o Senhor vai se lembrar desse episódio. E nós vamos agora, amados, para a quarta. Alguém aí está com a Bíblia aberta? Capítulo 16, fica a Bíblia aberta aí. Aleluia. Capítulo 16, verso 8 e 9. Pode se levantar e ler. Aleluia. Vamos interagir, né, irmãos? Capítulo 16, 8 e 9. Mais um pouquinho aquelas no fundo. Amém. Oh, glória. Os homens foram abrasados, né, com grandes calor. Nós vamos ver aqui agora o quarto anjo trazendo o julgamento. Só que é engraçado aqui, né, irmãos, que ele não toca no sol, mas ele leva algo do sol, né? E o sol, irmão Maria de Fátima, aquece ainda mais, ao ponto dos homens pegar fogo, né? Dos homens, é como se você colocar uma carne, né, irmão, no churrasco e a bicha pegar fogo. E o sol aquecendo 70 vezes. Mas nós vamos ver que, mesmo com todo isso, irmãos, nós temos que entender uma coisa: que isso aqui é o sistema do anticristo. E nós vamos ver aqui que a ira de Deus está entrando sobre a vida daqueles que está com um sinal.
aqueles que negaram o nome do Senhor. Glória a Deus. O sistema ele é grande, irmãos. E nós precisamos estar preparados, não se preparando. Ele tem que estar preparado, irmão. Verdade. É quando alguém chegar com você, está preparado, tô, irmão. Se Jesus voltar agora eu vou. E às vezes a gente fala do crente, né? Não está preparado, não. Ele cochila em dois pensamentos, irmãos. Meu Deus. Só que o sistema é esse. O sol vai aquecer. E agora vai causar dores. E agora nós vamos ver aqui, irmãos, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, né? E os homens mordiam a sua língua de dor, tanto da dor das chagas, quanto com essa dor aqui, né? Que está registrado aqui. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus dos céus, e não se arrependeram das suas obras. Eu me lembro, irmãos, que alguns anos atrás, eu acredito que foi em 2008 para 2009, quando o papai ele dirigiu a nova aliança pela primeira vez, e nós tínhamos naquela época, né, a equipe dos jovens, ensaiávamos e tinha o evangelismo. E nós era uma vez, se não me falha a memória, né, irmão Fátima, no mês a gente saía, ou era todo domingo a gente ia evangelizar. E eu me recordo, irmãos, que nesse dia estava eu, o Emerson e o Magniel. E nós batemos em uma das casas. Saiu uma mulher, um pouquinho assim, devagar, e ela estava com. A gente observou, né? Estava sem cabelo sobre a sua cabeça. E aí a gente deu um bom dia para ela. E ela disse: o que vocês estão vindo aqui me incomodar? E a gente já entrou logo, viemos aqui pregar Jesus salva, Jesus cura. E ela olhou assim para nós, três que estávamos ali, ela disse assim: eu não acredito nesse Deus. Esse Deus de vocês são enjoados. E aí nós ficamos ali, irmãos, e ela falava e a gente estava ali falando de Jesus. Aí ela disse: não, eu não acredito em Deus, porque se Deus fosse Deus, Ele não tocava. Eu estou com câncer terminal, eu perdi tudo, eu era uma professora concursada, e eu fiquei ali, irmãos, observando aquilo. E o Emerson, né, pregador mais eloquente ali entre nós, e pregando e falando, e eu fiquei ali parado ouvindo, irmãos. E ela dizendo assim: eu não creio nesse Deus, eu tenho ódio desse Deus. E o Emerson dizendo: te arrepende, para que o teu nome venha a ser escrito no livro da vida, ainda dá tempo. Ela disse: não dá mais, porque eu perdi tudo e eu fiquei só. Irmãos, e quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos ver hoje a gravidade, né, dos homens mesmo, ainda no estágio da morte, mas muitos blasfemam de Deus, não querem Deus, tem ranço, né? Tem nojo, às vezes, de ouvir a palavra de Deus. Alguns dizem: não, é uma obra do acaso, não existe. Mas nós estamos vendo aqui, irmãos, e essa palavra é para nós hoje, nessa noite, para que todos os dias nós possamos nos arrepender, aleluia, e mudar, irmãos, a cada dia, né? Ser alguém melhor a cada dia. Nós vamos aqui para. Já falamos aqui do quinto, pode passar aí do lado. Já estou indo para o final, né? Eu sou objetivo, né?
Glória a Deus. A sexta taça, né? A seca do rio Eufrates, para preparar o caminho dos reis do Oriente, né? Diz a palavra do Senhor: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, né? Para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, olha só, irmão, saíram 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, para os congregar para a grande batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, nós vamos entender algo aqui, irmãos, que nem todos, né, nesse momento, nesse episódio aqui, estão comprados, né? Nós vamos saber que alguns reis ainda estão segurando o sistema do anticristo, só que da boca do falso profeta, né, da boca do dragão, saem esses 3 espíritos com poder de fazer prodígios. Então foi dado para eles poder, para eles prepararem, né? Que nós vamos entender, irmão, depois do capítulo 17, 18, 19, que é o período que já vai terminar a batalha, né? Dessa grande batalha, nós vamos ver que eles vão, né, para tentar exterminar Israel. Israel agora vai se fechar, né? Israel vai se arrepender. Há uma lamentação, né, sobre Israel, sobre a casa de Davi. Eles vão se arrepender, porque eles não deram, até hoje eles não dão crédito que Jesus esteve entre eles, né? Eles ainda estão esperando Deus. E aí, quando eles verem nesse período final o que eles fizeram, eles vão estar ali se preparando, e os reis vão se preparar para essa grande batalha, que é a batalha do Armagedon. Agora eu quero lhe falar uma coisa, irmão. Não se preocupe não com o sistema que hoje nós estamos vendo, né? Alguém vai ter guerra, eles vão se matar. Não se preocupa com isso, que vai ter uma última batalha, irmão. E louvado seja Deus, nós não vamos estar aqui não, irmãos. Eu quero dar a glória. Quem quer estar lá? Vamos para lá, irmãos. Mas o sistema é esse, ele está preparado, irmãos. Nós estamos no momento de dores de parto, né? Quando a mulher tem aquelas contrações, né? Nós estamos vivendo esse período. Um período que a fé nossa, né, irmãos, está sendo cada dia provada diante de Deus. Os escândalos estão aí. É pastor traindo esposa, esposa traindo, né, o pastor. É a liderança esfriando. É a frieza espiritual, né, vindo do altar. É aquilo que está registrado lá em Daniel, né? Quando o altar estiver corrompido, os sistemas, né, que só visam o financeiro, mas não visam a alma. Falar a verdade, irmãos. Falam que tem amor, mas não vivem o amor, porque não conversa, não fala, tem raiva do irmão, fofoca contra o irmão, levanta calúnia com o irmão. Esse é o sistema que está imperando hoje no nosso meio. E às vezes, irmãos, Deus precisa levantar profetas que falem a verdade, aleluia, e que não se corrompam no sistema, porque o sistema está aí, irmãos. Mas nós precisamos, amado, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Evilásio, né, que nos trouxe, né, esse material que
e mediante a oração, ele com a irmã Sebastiana ali, porque não é fácil, irmãos, né? Você se apegar tem que ter aquele jogo de cintura. Mas nós temos um irmão, né, entre nós inteligente na palavra do Senhor, e nos trouxe esse estudo aqui. E cada um de nós tem algum argumento para falar, e nós vamos aprendendo, irmãos, com a palavra do Senhor, para nós não sermos enganados, né? Nós não sabemos a que dia e hora ele há de vir, mas ele diz: portanto, estejai preparado, né? Olha o verso 15, irmão. Já indo para o final, nós vamos ver aqui, ó. Este veio como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aleluia. Então nós temos que se apegar, irmãos, com o Senhor, se apegar todos os dias. Eu coloquei, irmãos, algo dentro do meu coração e falei para minha esposa. Às vezes a gente faz tantas coisas, irmãos, do dia, e quando a gente chega ao final, né, da boa noite, alguns oram aí e cada um vai para o seu aconchego dormir. E eu disse: não, nós vamos pegar a palavra do Senhor, já que nós só temos tempo à noite, a vida do dia é correria, então nós vamos pegar. E eu falei para o Nicolas: eu quero que tu leia um versículo da Bíblia e explane ele para mim, todo dia. E às vezes, irmão, eu estou moído lá, quando eu já estou querendo ver ele: pai, bora. Mas é um incentivo, irmãos. E ele pega, ele lê, e a gente vai colocando. Por quê, irmãos? Porque se hoje, no nosso século, no nosso momento, irmão, está difícil, imagine no tempo deles, irmão. Se Jesus se demorar aí mais 30, mais 40 anos, será que nós vamos ver o Nicolas aqui pregando? Será que nós vamos ver os irmãos, os filhos dos irmãos aqui pregando? Mas eles só vão pregar se nós pregarmos para ele, irmão. E se nós mostrarmos a força, né, da palavra do Senhor. Eu tenho algo comigo, irmãos. O meu pirão, prova do meu cinturão, né? É um adágio que ficou entre nós. E é verdade. Se nós não tivermos controle dentro de casa, o sistema vai ter controle entre eles, irmãos. E quando a gente menos se perceber, filhos desviados dentro de casa, esposa desviada, marido desviado, fraco na fé e não querendo vir mais para a casa do Senhor, irmãos. Mas nós precisamos alerta. Você é o arauto de Deus dentro da tua casa, aleluia. Chegue com sabedoria, chegue com amor, mas pregue a palavra da verdade, doa quem doer. Porque naquele grande dia, alguém vai apontar o dedo para ti e vai dizer: a Inessa não pregou para mim, o Darley não pregou para mim, eles nunca nos levaram para nenhum lugar. E aí, irmãos, eu não quero isso, irmãos. Pode até se desviar, mas não dentro da minha casa. Não. Aleluia. Quem manda lá dentro é Jesus de Nazaré, irmãos. E quando eu tiver o controle, aleluia, Jesus vai estar com o controle dentro de casa. Não é você. Aleluia. Para que as nossas vergonhas, irmãos, não sejam colocadas, né? Olha, o Marcelo não pregou. E a gente tem que pregar, irmão, um para o outro. Eu prego para a Inessa prega para mim, e a gente debate. Olha, tu tem que mudar nisso, a gente tem que mudar nisso, e a gente vai mudando, irmão. Para ser alguém, um crente melhor. Que não adianta, irmão, ter aparência aqui não.
Aí Jesus chegava com ele e falou: vocês são um sepulcro caiado, rapaz. Vocês só tão bonitos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Vocês não vivem o que vocês pregam, não, irmãos. Eu prefiro parar de pregar para me ter a minha maior pregação dentro de casa. Aleluia. E não adianta eu estar aqui e a minha esposa olhar para mim e dizer: esse daí não vale nada. Esse daí não vale o que está falando no altar. E às vezes, irmãos, aleluia, é melhor perder aqui e ganhar lá dentro. Porque o sistema do anticristo é esse. As trombetas, os cálices são esses, irmãos. Para quem, aleluia, se desviar do caminho do Senhor. O sistema é esse, está preparado. É muita coisa, irmãos, né? Se a gente for abordar, é muito grande. Nós vamos ver aqui, para a gente encerrar, a 7ª taça, é do capítulo 16, 17 ao 21. E derramando no ar, uma grande voz saiu do templo, dizendo: está feito, já foi consumado, que o Senhor ordenou, seguido de relâmpagos, vozes, trovão, e o maior terremoto que jamais ocorreu desde que há homens sobre a terra. Você imagine, né, irmãos? As 7, né? Nós temos 7 maravilhas do mundo, sendo todas abaladas, né? O Cristo Redentor caindo de alto a baixo. A Bíblia diz que as ilhas, né, se perderam, se afastaram, né? Não tem ilhas. Olha aí, irmãos, aproximadamente 35 quilos, né? As pedras de Saraiva caindo. O sistema, né, cósmico, o sistema do céu sendo abalado, irmãos. Jesus, o nosso Deus, mostrando o seu poder. Aleluia. Então, irmãos, o meu conselho para mim e para você: permanecemos fiéis. E o sistema, irmão, eu vou tirar aqui. E o sistema está aí, amado. Está aí, está entre nós. Às vezes a gente sem perceber, o sistema está aí. Eu não vou falar determinada lugar, mas nós estávamos no lugar, irmão, e algumas pessoas foram lá e levaram 30 questões para a gente responder. E a pessoa disse assim: olha, ela ainda disse assim: vocês têm que ter cuidado naquilo que vocês vão responder, porque pode afetar a vida de vocês. E a gente ficou ali, irmãos, entre crentes e católicos, todo mundo. Eu disse: esse já é o sistema do anticristo, irmão. Ele vai pegar as pessoas de surpresa, desapercebidas. É alguém que tem, né? Nós estamos vendo hoje, né, a tecnologia. A gente vê, né, um lado melhor para o ser humano, né, a praticidade, a rapidez. Mas a gente vê, irmão, o sistema, né, do IA. Eu falar: olha, eu quero ser magro. A partir do camarada, o IA vai lá, bota o camarada magro. Só que ele está lendo ali, ele sabe toda a tua vida. Pergunta para ele: olha, eu sou o Darley, e coloca a minha característica aí. Ele vai apresentar lá tudinho. E às vezes a gente sem perceber, irmão, já é o sistema, é o sistema. É o sistema tomando conta. E nós temos que ter cuidado, irmãos. Jesus está à porta. Alerta. Alerta a tua casa, alerta os teus filhos, alerta o teu esposo.
Não quer? Venha só. Você já falou. Não quer ouvir, irmão? Vai vir pela dor. Mas pregue a palavra do Senhor enquanto há tempo, enquanto a gente temos liberdade, porque o sistema já está preparado, irmãos. E eu posso lhe falar uma coisa, irmãos: o sistema já entrou dentro da igreja. A gente não percebe, mas já entrou. A frieza, né? Imagina, irmãos, a gente tem que falar, né? Às vezes, há 15 anos atrás, né? Culto de sexta-feira era fatal. E hoje a gente fica, meu Deus, só a misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. Sou grato a Deus pelo Imperial, que nós estamos fazendo o culto da rua. Coisa que há muito tempo, né, a gente já não estava mais fazendo. É igual crente pregando para crente, né? A palavra. Crente pregando para crente. Aí o irmão esfria, não quer mais vir, troca de igreja. Às vezes a gente dá mais ênfase às coisas do mundo, né, do que às coisas de Deus. E nós vamos perdendo e a gente não está nem se apercebendo. Mas nós estamos perdendo, irmãos. A frieza tomando conta. Mas que o Senhor possa nos salvar, irmão, dessas coisas. E é por isso que nós temos essa palavra para nos alertar, aleluia. A ira de Deus está aqui, irmãos. Mas agora, por enquanto, o Senhor é amor, Ele é justiça. Ele vai advogar nossa causa. Coloca a tua vida na mão de Deus. Coloca os planos teus na mão do Senhor. Coloca a tua família na mão do Senhor e prossegue com Ele, irmãos. E deixa que o resto Ele vai fazer. Se for de você conquistar, você vai conquistar. Se for de ter, vai ter, irmãos. Mas louvado seja Deus por tudo. Não desanime espiritualmente, irmãos. Não olhe para o pastor, não olhe para o Darney, não olhe para os obreiros, não olhe para ninguém. Olhe para Jesus. Eleva os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro, e o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Né? Aleluia. Outro texto na palavra do Senhor: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Às vezes, irmãos, eu tinha uma dúvida nesse versículo. Por que alguém que está morto? Mas tem, irmão. Tem camarada que está morto mesmo, né? E aí o Senhor vem com essa palavra: levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Aleluia. A palavra da verdade. Estamos juntos, irmãos. Aleluia. Se Jesus voltar hoje, irmão, nós já estamos com Ele no alto. Aleluia. A nossa casa está com Ele. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Oh, glória. Aleluia. Eu queria que todos viessem aqui. Vamos terminar aqui na frente, irmão. Aleluia. Domingo não vai ter escola, né, pastor? Domingo não terá escola dominical, irmãos. Mas nós vamos ter o nosso culto de adoração e louvor ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Vamos orar em nome de Jesus. Alguém tem um pedido de oração, irmãos? Irmãos, o inimigo ele é sagaz. Ele é sagaz. Eu estava lá no trabalho hoje, disse que eu cheguei um pouquinho tarde, e aí eu estava conversando com a minha esposa pelo celular. Depois eu mandei uma mensagem para ela. Eu disse: olha, ora por mim. Eu fui me levantar, irmãos. Eu estou com uma dor aqui de coluna, que a coluna aqui parece travar para o lado. Eu digo: Senhor, está amarrado em nome de Jesus. Eu vou fazer a tua obra lá, Jesus. Aleluia. Eu estou aqui só a misericórdia, irmãos, mas eu sei que a vitória é nossa em nome de Jesus. Nós vamos colocar, né, os nossos problemas na mão do Senhor e confiar, irmãos. Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. Aleluia. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Aleluia. Ele vai cumprir a palavra dele.
passar o tempo, irmãos, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá para sempre na nossa vida. E o que você estiver necessitando, irmãos, aleluia, é que nem aquele homem que chegou com Jesus: se tu pode me tornar limpo. Jesus disse: eu quero ser limpo agora, aleluia. O Senhor está dizendo: eu quero, receba a tua vitória agora, em nome de Jesus. Toda dor, todo sofrimento, ore, irmãos. Nós precisamos orar. Eu acredito, irmãos, no poder da oração. A oração do Senhor, ela é poderosa sobre as nossas vidas. A oração do Senhor, ela quebra o jugo, ela desfaz o laço agora. Aleluia. O Senhor está colocando a autoridade na tua mão agora. O Senhor está colocando e te enchendo de autoridade celestial. Recebe do teu Deus o ânimo agora. O inimigo tentou te abater com palavras negativas. O inimigo até sussurrou ao teu ouvido dizendo que tu não ias conseguir. Mas o Senhor, Ele é poderoso e Ele está desfazendo agora toda a obra do inimigo, todo laço do inimigo agora. O Senhor está jogando por terra, em nome de Jesus, toda bruxaria, toda macumbaria, todo espírito ao contrário que tentou entrar no teu lar, mas pelo caminho ele veio. E o Senhor nessa sexta-feira está te dando autoridade, porque 7 caminhos ele vai fugir diante de ti agora, porque o nosso Deus está te dando a autoridade do céu. Receba em nome de Jesus. O Senhor coloca uma espada afiada na tua mão e Ele diz para você: filho, marcha agora, marcha, guerreia. Nós estamos vivendo em tempo de guerra, mas nessa batalha não tereis que pelejar, porque o Senhor peleja agora ao teu favor. O Senhor peleja dentro do teu lar agora. Receba o livramento de Deus agora. Receba a resposta. O Senhor fala ao meu coração aqui que o Senhor está dando a resposta para uma irmã que pediu em oração por estes dias. Eu te entrego a resposta do teu coração agora, e eu concretizo na tua vida. Todo laço não foi para a morte não, mas é para o engrandecimento do nosso Deus. Oh Deus, toda barreira, todo impedimento, toda frieza. O teu casamento é do Senhor, o teu filho é do Senhor, a tua filha é do Senhor, o teu neto é do Senhor, a tua casa é do Senhor. E Ele está andando lá dentro agora. O Senhor está guerreando lá agora, e Ele não está deixando nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, nem glória, não vai chegar, porque o Senhor está dando ordem agora aos anjos ao teu respeito. Ele veio hoje para dar um livramento, irmãos. Ele está dando livramento em nome de Jesus. O Senhor toca agora no teu corpo agora. O Senhor toca agora no teu físico agora. O Senhor toca agora na tua saúde. Tu que estava orando, tu que já foi no médico e ainda não obteve a resposta, o Senhor está dando a resposta agora, porque Ele é o médico dos médicos. E Ele toca agora na tua estrutura física.
Em nome de Jesus, essas palpitações, essas dores nas articulações agora, o Senhor está quebrando agora. Em nome de Jesus, o meu Deus agora, se tu crê por esta oração, Ele toca no teu sangue agora, Ele estabiliza agora esta anemia agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja repreendido agora todo mal que veio para a morte, que veio para te paralisar. O Senhor está quebrando agora. Receba em nome de Jesus. Agora, agora, receba do teu Deus a vitória. Não vai ter velório lá não, porque Jesus está dando o livramento agora, agora, agora. Receba do teu Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Marcelo, vai lá, Marcelo, em nome de Jesus. Aleluia, olha pela irmã, em nome de Jesus. Todo laço agora, todo laço agora, seja quebrado em nome de Jesus. Sai, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pega a tua bagagem e vai embora agora, agora, em nome de Jesus. Tu não vai tocar nela não, não toca nela agora. Ela é tua filha, em nome de Jesus. Sai agora do corpo dela, em nome de Jesus. Todo espírito agora que está penetrando o lado, seja repreendido agora. Agora, em nome de Jesus. Oh, Deus, Senhor, tu quebra o laço agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh glória, seja quebrado agora. Irmãos, é sério. O reino espiritual é sério. E o Senhor está quebrando agora. Ele desfaz agora todo jugo. Todo jugo. Em nome de Jesus. Senhor, dá vitória. Dá vitória, Jesus. Dá vitória, Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o teu lar agora. Tudo aquilo que está incubado agora, o Senhor está desfazendo agora. Ele está quebrando e Ele vai te revelar pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, quebra agora, Jesus. Quebra, Jesus, todo laço, Jesus. Todo laço que veio para a morte, Jesus, seja repreendido agora, Deus. Dá vitória, Senhor, para tua filha agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, é tua filha. Ela te pertence, ó Deus. Oh glória, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, pela tua igreja. Nós oramos, Senhor, pelo teu povo. Nós oramos, Senhor, pelas tuas filhas, Senhor. Pelos teus filhos que estão aqui, Senhor. Esta obra é tua, Deus. E o inimigo não vai atrapalhar, Deus. Porque, Senhor, agindo Deus, quem impedirá, Jesus? Nem uma afronta, nem o mal, Jesus. A vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Da vitória, quebra e desfaz. Aleluia. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Especial, Senhor. Eu oro pelo pastor Jonathan, pela sua esposa, Senhor Larissa. Senhor, abençoe este casal que está na frente desta obra. Grandes são as lutas, afrontas, mas Senhor, foi tu que colocou ele aqui, Jesus. Deus, todo laço seja quebrado, Jesus.
a vitória por teu filho. Eu oro pelos obreiros, pelas minhas irmãs, Senhor, diaconisas, evangelistas, Senhor, da tua casa. Elas são tuas, Senhor, a equipe de visitas, Senhor. Senhor, que tem, Senhor, feito esta obra. A equipe, Senhor, do evangelismo, abençoa, Deus, a vitória, Senhor, por nós. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém.